Oi, gente! Boa noite! Nesse sábado de lua cheia. Oi, pessoal, vamos chegando. Já vou começar a falar porque tem gente que assiste depois gravado, né? E aí fica meio chato quando a gente fica esperando as pessoas entrarem. Tô morrendo de saudades de vocês, tô muito feliz de estar aqui depois de um tempo, né? Ausente. Mandei recados e expliquei nas minhas redes sociais por que eu tive que me ausentar. A maioria de vocês deve saber. Primeira vez que eu entro aqui no Tools direto. Tô achando muito legal porque nosso assunto fica concentrado em quem realmente está interessado. Vocês estão me ouvindo direitinho? É... Gente, esse fim de ano eu trabalhei muito. A maioria de vocês também deve saber que eu sou freela, né? Eu faço propagandas, eu faço apresentação de eventos corporativos, mestre de cerimônias, sou apresentadora de eventos artísticos, eu faço um monte de coisa. E eu tenho alguns clientes que eu já gosto de trabalhar já há bastante tempo e que eu sou super criteriosa, eu não aceito trabalhar com qualquer marca ou com qualquer produto. Então, esses clientes que gostam de mim, quando eles me chamam, eu fico feliz da vida, eu tenho que ir, né? E todos os meus clientes resolveram me chamar no fim do ano juntos, porque normalmente eles se revezam ao longo do ano, mas meio que, gente, veio tudo de uma vez. E assim, eu amo Tools, eu nunca quero que vocês pensem que eu deixei vocês de lado, tá? É só porque, assim, o Tools é um hobby, é um projeto que eu adoro. Esses assuntos eu gosto de falar com os meus amigos, com a minha irmã, com as pessoas mais íntimas. São assuntos da minha vida pessoal, mas infelizmente ele às vezes, assim como o Garota do Rock, assim como ele e Ellen, esses projetos pessoais às vezes ficam à mercê da minha agenda profissional e da minha irmã também, que é bem tumultuada, né, como terapeuta holística, mas a gente sempre dá um jeito de voltar, as coisas às vezes ficam assim meio atribuladas, mas depois vem uma calmaria, tipo agora que eu estou de férias. Entrei de férias agora no meu aniversário. Quero aproveitar para agradecer todas as mensagenzinhas de aniversário também que eu amei. Já agradeci, mas estou agradecendo aqui ao vivo de novo. E eu e minha irmã, a gente está até pensando em algumas formas, a gente está estudando algumas possibilidades de trazer serviços para vocês através do Tools. E ao mesmo tempo também a gente não quer deixar de oferecer esse conteúdo gratuitamente, porque a gente acha que faz parte do que a gente chama de propósito de vida, de missão de vida, é um servir que a gente gosta muito de fazer. Então espero que no ano que vem a gente tenha um pouco dos dois. Tá? Como eu falei, eu acabei de entrar de férias, então a minha irmã ainda não entrou de férias, acho que ela vai entrar na próxima semana, né? Semana do Natal, acho que todo mundo entra de férias pelo menos um pouquinho. E aí a gente vai conversar sobre os planos do ano que vem. Vai ter o livro Sete Leis Espirituais do Sucesso, como a gente já prometeu. A gente vai se organizar e vai avisar para vocês aqui no Tools, tá? Então fiquem ligados. Ai, tô doida para ouvir os recadinhos de vocês aqui, gente, mas não vai dar para ficar lendo agora. Quero falar para vocês, eu vou chamar minha irmã para a gente entrar no assunto, e eu quero falar para vocês escreverem na caixinha de perguntas as dúvidas ou os questionamentos que vocês possam ter sobre esse assunto de hoje. A gente vai falar sobre autoconsciência e sobre o caos interior, que eu acho que é um assunto bem pertinente. A gente fez uma enquete e foi o assunto que ganhou, que eu achei maravilhoso, a minha irmã também, porque é o assunto que mais tem a ver com o fim do ano, né? A gente faz aquele balanço e eu acho que pode trazer muita luz, muitas ideias, muita inspiração para a gente entrar o ano com uma nova cara, com uma nova energia. Então, fiquem aí confortáveis, bem à vontade. Eu vou chamar minha irmã e guardem as perguntinhas de vocês para a caixinha de perguntas, que a gente vai ler somente as da caixinha de pergunta, porque senão fica muita bagunça, a gente não consegue falar, desenvolver o assunto e ficar lendo ao mesmo tempo, tá? Então só esse oizinho aqui dá para ler alguma coisa, mas mandem as perguntas na caixinha de perguntas, por favor. Deixa eu ver se a minha irmã já está aqui. Eu vi que ela entrou, mas... Ah, tá aqui, convidar. Tô tão feliz, gente, de estar aqui. É saudade de ter vocês duas juntas. Eu também, tô com muitas saudades. Oi, Kel!
Olá, tudo bem, gente? Tudo bom, Lilzinha? Que bom, seja bem-vinda de volta, né? Nosso formato original Tools for Life, favorito do pessoal. É, Que bom que obrigada. a gente conseguiu fazer mais umzinho antes do fim do ano, né? Exatamente, pelo menos um, né, para a gente celebrar juntos e deixar um beijo de fim de ano, agradecer a presença de tanta gente aqui com a gente. A gente começou esse ano esse projeto, né? E a gente já formou uma comunidade tão gostosa, tão fixa, assim, tanta gente que está aqui com a gente firme e forte, e que participou dos dois livros, dois ou três que a gente leu, dois, né? Os dois livros, A Profecia Celestina e o Como Se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza, participaram dessas jornadas com a gente. Deu um terremoto aí. Deu. Tá E tentando. eu sinto que as pessoas estão com sede do próximo livro, né? Que vai ser As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Já vão agilizando aí. Algumas pessoas já devem ter esse livro, que ele é super famoso. Eu tinha, emprestei para alguém que nunca me devolveu, então vou ter que comprar outro. Mas tô doida também já para começar essa jornada com o pessoal, né, Kel? Vai ser muito legal. Esse livro vai ser. A gente escolheu esse livro justamente para ser um pouco menos complexo que o Dr. Joe Dispenza, que a gente quer intercalar um pouco para não ficar cansativo, né? A minha ventosa estava assim no outro ano. Às vezes tem que trocar, sabia? Às vezes ela meio que vence, assim. Agora eu tô com uma que fica boa. Sim. Então a gente está querendo intercalar com uma coisa um pouco mais leve, um pouco menos complexa, assim, mas não deixa de ser tão importante quanto. E não deixa de também ter tudo a ver com o que a gente veio falando aqui esse ano, né? O livro do Deepak Chopra, que é um grande cientista e um cara que é espiritualista. A gente é fã desses caras que conseguem unir a ciência com a espiritualidade. Então, você vai ligar o ar? Eu vou ligar também. Tô morrendo de calor. Liguei, gente. Nossa, tá É, muito abafado. o meu controle tá lá. É, mas esse livro, ele justamente, né, ele é leve, ele é fluido, é menos complexo, assim, intelectualmente, é um livrinho que você lê rapidinho, né, tranquilo, ele vai fluindo, você não tem que ficar tão, num foco assim, estudando, né, ele é mais leve a Uhum. leitura, mas é muito profundo, ainda assim É, é muita sabedoria, é um dos meus livros, assim, que eu diria, meus livros de cabeceira, para, sabe, como que eu considero uma base da minha filosofia de vida, é né, verdade. então acho Tanto bem que importante. a gente quis trazer ele, porque senão a gente ia ficar com preguiça de ler ele de novo. A gente já É, leu e a gente quer ler de sim. novo, de tão interessante que ele é, senão a gente ia querer trazer uma coisa diferente. Falando nisso, Kel, deixa eu só dar uma dica aqui da minha leitura de férias, que eu entrei de férias tem uma semana. Não tem nem uma semana, gente. Foi terça-feira que eu entrei de férias. E ó, eu já li todo o livro, terminei hoje. Mais Esperto que o Diabo. Maravilhoso, muito interessante. Napoleon Hill, sucesso, autor de vários best-sellers. A Maia Andrade, do Temporariamente Humana, que tem muita gente que veio através da Maia aqui para cá, né? E foi ela que me indicou. Ela sempre fala do Napoleão Hill e realmente não é para menos. É muito interessante. Ele escreveu um livro em 1837, é totalmente pertinente aos dias de hoje. Eu fiz várias reflexões, inclusive trouxe algumas dessas reflexões que eu li essa semana, devorei o livro, para compartilhar aqui com, com vocês, né? Porque tem a ver com o nosso tema. É, total. Ele é uma das bases, né, da lei da atração, da programação neurolinguística, toda essa filosofia, né, de como ter a mentalidade correta para atrair as suas coisas, limpar as crenças limitantes, vem tudo daí, desses primeiros grandes autores, né? E a É gente vai verdade. atualizando. E esse é interessante porque é uma entrevista com o diabo. Então, assim, ele dá as dicas, o diabo dá as dicas para a gente não cair no papo dele, entendeu? É uma brincadeira que o autor faz, né? No Sim, começo eu achei sim. meio esquisito. Eu ganhei o livro, na verdade. Chegou aqueles livros que chegam aqui em casa, assim, que eu adoro esses presentes de editora. A editora manda o livro e muda a minha vida. Sim. O Dr. Joe Dispenza foi assim. Eu já É, seguia pois é. ele, né? Já assistia ele no YouTube e tudo mais. E de repente chegou o livro dele, Como Se Tornar Sobrenatural. Aí depois chegaram os outros dois, que inclusive a gente provavelmente vai ler, depois dos Sete Leis Espirituais, mais algum livro do Dr. Joe Dispenza, porque realmente somos muito fãs e foi muito construtivo, né? Para todos nós. Muito. Né? Então vamos entrar no nosso assunto?
Vamos que Eu esse assunto aí também é complexo, né? Eu fiz uma introdução um pouco mais longa hoje, né? Porque eu quis falar com o pessoal desses meus últimos meses aqui de fim de ano, que graças a Deus teve muito trabalho, mas infelizmente eu tive que deixar o Tools mais com a Kel, e eu sei que vocês ficaram mais íntimos da Kel, que também eu acho muito legal, porque muitas pessoas já me conheciam, né? E conheceram a minha irmã, e esse lado que ela traz, que é profissional para ela, inclusive, nesse ano. Então, acho que foi muito legal de ver assim, o quanto que as pessoas tiveram afinidade com você e entraram no Quinta Zen e estão lá firmes com você também no Quinta Zen. Achei muito legal que vocês tiveram essa proximidade só vocês, entendeu? Não necessariamente sempre comigo. Muito legal. Ai, com certeza, foi muito legal. Também estou super feliz, pessoal. Muito obrigada aí pela presença, né? Sempre comigo, seja no Quinta Zen, seja aqui com a gente. Isso é muito gratificante, né? Nos estimula, nos motiva a criar mais conteúdos para a gente trocar aqui Exatamente. juntos. E, Kel, é assim na nossa vida, né? As pessoas conhecem a minha irmã e vêm falar, nossa, sua irmã é muito legal. E com você também, as pessoas me conhecem e vêm falar para você que a gente tem tudo a ver, a gente gosta desses assuntos, assim, a gente tem uma energia parecida. Então, é muito legal fazer isso publicamente também, assim, com a nossa É galera aqui. verdade, Muito verdade, bom. verdade. Com Recebi certeza. milhões de elogios para você, vários. Ah, Ai, Kel que demais. bom. Ah, adorei sua irmã. Ah, tô lá no Quinta Zen. Saudades de você, mas tô lá no Quinta Zen com a Kel, todo mundo Ai, que bom, gostando do que seu bom. trabalho, muito legal. Porque a gente é parecida, mas a gente tem formas diferentes de trabalhar a nossa espiritualidade, muitas coisas Sim. parecidas. Então é legal eles terem duas formas, né? Dois formatos. É até bom que alguns se identificam mais com uma coisa, outros com outra. Então a gente tem mais chance do pessoal se identificar, né? De dois formatos diferentes. Sim. Bom, então tá. Então vamos entrar no autoconhecimento e causa interior. Como eu disse, eu estava lendo esse livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, e eu já estava naturalmente pensando um pouco sobre esse assunto, porque ele fala muito sobre clareza de propósito. Ele enfatiza demais isso. Ele fala que uma das maiores armadilhas que o diabo ele explica desde o começo que é a força negativa, que tudo nesse plano aqui que a gente vive, né? Aqui nesse planeta, nessa existência terrena, tudo aqui tem o polo positivo e o negativo, desde o elétron até as maiores coisas e os seres mais complexos que somos nós. Tudo tem um lado positivo e negativo. Ele diz que tudo que é negativo a gente chama de diabo e tudo que é positivo a gente chama de Deus. Resumidamente, é mais ou menos isso que ele fala no começo. E aí ele diz que uma das maiores fraquezas, né, que ele consegue fazer as vítimas dele, pegar as vítimas dele através dessa fraqueza, é a falta de clareza de propósito. E eu fiquei pensando sobre isso, que eu lembro até de umas entrevistas que eu dava assim no passado e falava, e os seus planos para o futuro? E eu dava aquela de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, sabe? E hoje eu vejo que em alguns momentos isso até pode ser legal, mas eu consigo valorizar essa firmeza de o que você quer da sua vida. Porque o tempo vai Uhum. passando, se você não coloca essa firmeza, esse propósito claro, talvez você não chegue em lugar nenhum, sabe? Aí a vida vai te levando para lugar nenhum. Ela vai te levando, você vai indo na corrente, mas você vai para cá e vive uma coisa aqui, vive outra ali, mas não vive uma coisa sólida, uma coisa aprofundada, uma experiência que realmente te modifique, né, como pessoa e que te permita acionar o seu propósito, enfim. Então eu fiquei pensando muito nisso, porque eu achava que a gente não precisava necessariamente fazer esse planejamento tão rígido assim, sabe? Eu gostava mais de ir no flow. E eu acho que tem momentos para as duas coisas, mas eu ia só no flow. Eu não fazia o planejamento nenhum, entendeu? Nem pensava assim, ano que vem quero trabalhar na Globo. Ano que vem eu não tinha planejamento nenhum. Eu só ia assim de acordo com as coisas que apareciam. E hoje eu vejo que refletindo sobre essa clareza de propósito, eu vejo que eu quero várias coisas e que se eu não colocar uma intenção clara, como o Dr. Joe Dispenza falou pra gente, ensinou pra gente, talvez vai vir outras coisas, porque eu estou plantando minhas sementes, mas por que
por que não vir o que eu quero, né? Por que não plantar a semente do que eu quero comer, vamos dizer assim? Se eu quero comer morango, por que não plantar a semente do morango? Pode vir abacaxi, pode vir manga, pode ser legal, mas e se vier, sei lá, quiabo, uma coisa que eu nem gosto tanto, entendeu? Então, fiquei pensando nisso. E aí, hoje de tarde, eu fiquei pensando, esse caos interior. Causa interior é uma baguncinha interna, sabe quando você está confusa? Que todo mundo vive isso, né? É muito difícil você estar sempre com muita clareza, com muita organização interna, porque nada é permanente nessa vida, a gente sempre está virado de cabeça para baixo, porque as coisas vão mudando, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se reinventar, a gente conhece novas coisas, novas pessoas, novas informações, ainda mais no mundo de hoje, com tanta informação. E aí eu fiquei pensando nesse caos interior e o que seria importante a gente trazer para a autoconsciência, né, para a nossa própria consciência, quais seriam esses itens importantes para a gente ter mais organização interna, porque baguncinha interna e caos interior é a mesma coisa. E o que é o oposto disso? Organização interna, harmonia. É que nem o Dr. Joe falou daquela bateria. Quando o nosso cérebro está desalinhado, é como se fossem vários bateristas ou um baterista tocando sem harmonia nenhuma, fazendo simplesmente todos os barulhos possíveis naquela bateria. E isso é um caos. Então, eu fiquei pensando que a gente precisa ter essa organização interna. E o que significa isso exatamente? É a gente organizar os nossos sentimentos, a gente saber o que a gente está sentindo, porque às vezes a gente do nada chora, porque viu uma coisa assim que a gente não entende. Isso é desorganização interna. Você chora, aflorou, tocou em alguma coisa que você nem sabe o que é. E às vezes tem uma bagunça de pensamento também. Você fala fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, e de repente você não faz nada, porque você pensou tanta coisa ao mesmo tempo que você não se organizou, e aí ficou aquele caos também. Então, é a gente organizar os nossos pensamentos, é a gente organizar os nossos sentimentos, é a gente organizar tudo que está na nossa mente, né? A gente tem uma organização mental, mente e coração, porque a gente aprendeu que o coração é muito, muito, muito importante, e ele e o cérebro estão sempre no mesmo ritmo, vamos dizer assim, né? Eles estão sempre em sintonia. Então, do jeito que está o nosso coração é o jeito que está a nossa mente e vice-versa. Então, a gente tem que cuidar dessa organização do coração, essa organização da nossa mente. E existem várias formas de fazer isso. A gente pode fazer terapia, a gente pode escrever um diário, a gente pode conversar com os amigos, a gente pode assistir vídeos sobre isso, fazer cursos sobre isso, ler livros sobre isso. Existem várias formas da gente conseguir organizar. Eu gosto de escrever, eu boto no papel, eu gosto de fazer listas. Dessa forma eu me organizo muito, sabe? Às vezes quando eu tô com essa baguncinha interna que parece aquele novelo do crochê da minha mãe, assim, que tá todo, sabe, bagunçadinho, você não acha a ponta. Então, às vezes eu me sinto assim, falo, meu Deus, na minha cabeça tá um nó. Aí eu vou e escrevo. Se tá muito bagunçado, eu tenho que fazer listas diferentes. Listas de sentimentos, listas de objetivos, listas de rupturas, coisas que eu não quero mais. Eu faço um monte de listas. Já até gravei no meu canal do YouTube, que eu sou a rainha das listas. Já dei algumas dicas por lá também. Quem se interessar, pode procurar que vai achar. E eu queria trazer essa consciência, porque a gente só vai conseguir consertar, arrumar esse caos interno quando a gente trouxer para a nossa consciência, né? Quando a gente perceber que está bagunçado. Então, vamos olhar nesse fim de ano, que é um momento propício para a gente fazer esse balanço, para a gente se olhar, que a gente tem esse recesso, que a gente para um pouco dessas responsabilidades de trabalho, correria, coisas da casa, coisas dos filhos, coisas dos maridos. O fim do ano é um momento para a gente se fechar para balanço, né? Dá vontade de botar aquela plaquinha assim, fechado para balanço. Então, eu acho que isso é um caminho para quem está nos assistindo e está se sentindo com baguncinha interna também. Fala, poxa, acho que eu vou pegar um hábito desses, sabe? Acho que eu vou começar a fazer uma lista, acho que eu vou começar a fazer um diário, acho que eu vou começar a assistir mais coisas, ou ler mais coisas sobre essa organização interna, sobre os meus sentimentos, sobre o poder dos meus pensamentos, porque esse aqui é outro livro que, resumidamente, o que ele fala? Que a coisa mais importante da vida inteira é a qualidade dos seus pensamentos. Eles podem ser positivos ou negativos, porque ele diz que a gente começa a viver um hábito. E esse hábito tem a lei hipnótica, que faz com que aquilo se torne uma coisa permanente na sua vida e que depois viram vítimas do diabo. Porque é muito difícil, depois de tantos anos
com aqueles hábitos já, assim, arraigados, você conseguir romper. Às vezes só através de alguma coisa grande que acontece, uma doença, ou uma morte, ou que a pessoa consegue dar uma corda, né? Porque se assim, ela tá no dia a dia, tá vivendo aquele hábito, é muito difícil você falar, chega, vou pedir demissão, vou terminar esse casamento, vou viajar, vou não sei o quê. Poucas pessoas têm coragem de fazer isso, ou até podem se dar ao luxo de fazer isso, porque às vezes tem outras pessoas que dependem delas, enfim. Então, eu acho que nesse fim de ano eu queria fazer esse convite de a gente refletir sobre os nossos, a gente observar mais. Você vai para a praia, você vai dar uma corridinha, observa o seu padrão de pensamentos, se eles são positivos, se eles são negativos, se eles são negativos, você tem as tais crenças limitantes que são o terror da humanidade, né? Da onde que ele vem? Vamos se afastar dessas pessoas. Ele fala aqui que a gente deve se afastar desses ambientes tóxicos pra gente, porque senão a gente vai entrar no ritmo hipnótico e a gente depois não consegue mais sair. Então tem gente que, já vi a Kel falando, que a gente não consegue, relações tóxicas, né, a Kel sempre fala, que às vezes a gente não consegue deixar de conviver com aquela pessoa, porque às vezes ela é da família, às vezes é alguma coisa assim ou é seu chefe, enfim, às vezes a gente não consegue, ou pelo menos naquele momento não consegue, mas a gente pode se proteger, sabe, colocar um escudo para não deixar aquilo ser absorvido por você, aquilo passar assim, tipo, superficialmente através de você. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba sendo levado, sabe? E aí, quando a gente vê, a gente já criou um monte de crença limitante, um monte de pensamento negativo, eles viram hábitos, aí daqui a pouco você está naquele redemoinho para baixo, e aí como é que você vai conseguir sair disso, né? Então vamos pensar sobre as coisas positivas da nossa vida, as pessoas que trazem, que despertam sentimentos positivos, pensamentos positivos, que nos inspiram, que nos dão vontade de falar, caramba, pô, tô inspirada, eu quero fazer isso, amanhã eu vou começar a correr, sei lá, vou cortar o glúten, sabe, essas pessoas te acrescentam na vida para coisas boas, porque da mesma intensidade existem as pessoas que te acrescentam na vida, que na verdade não é um acréscimo, é um corte, né? Porque elas te acrescentam coisas ruins. Então vamos ficar mais ligado nisso e vamos fazer esse balancinho para a gente manter o nosso coração batendo, tranquilo, para a nossa cabeça estar organizada. Vamos lembrar que o nosso ambiente externo está refletindo o nosso ambiente interno. Então aproveita para fazer aquela faxina. Gente, eu joguei 5 caixas de coisa, não eram coisas velhas não, coisas simplesmente sem uso, videogame que eu ganhei, nunca liguei, umas coisas assim, porque era um videogame carão lá, que, sabe, mas eu nunca liguei, nunca joguei, não vou jogar, então vou dar para alguém que vai jogar. Então a gente fica com essa mania de guardar coisa, porque um dia eu vou usar, porque isso aqui é caro, porque, gente, tá usando, o meu critério é assim, isso aqui eu usei nos últimos 1 ou 2 meses? Não, então eu boto na caixa. E não penso muito, eu faço assim, de um jeito, eu me engano, sabe? Eu falo assim, eu boto na caixa, depois eu penso, eu faço uma triagem. Eu me engano que eu vou fazer uma triagem. Só que depois eu pego a caixa e jogo, entrego logo ela para alguém, entendeu? Mas eu me engano e funciona. Então vamos aproveitar para fazer essa limpeza na nossa casa, nas nossas roupas, na nossa comida. Esse é um momento bom para a gente adquirir novos hábitos alimentares, novos hábitos de atividades físicas. Eu queria deixar essa sementinha de inspiração para que a gente possa trazer, exercitar, fazer um test drive nas férias dessas coisas e depois fazê-las perpetuarem durante o nosso ano de 2022, gente, porque está nas nossas mãos. A gente é dono do nosso destino. Acho que tinha uma novela com esse nome, né? A gente é dono do nosso destino, a gente tem que pegar as rédeas. A gente não pode ir na manada, sabe? A gente tem que questionar, a gente tem que se informar, a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que escolher sim com quem a gente vai andar. Minha mãe, que está aqui na live, sempre falou isso desde pequena. Diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Isso é muito verdade. A gente é a soma das pessoas que a gente mais convive. Isso é muito verdade também. Os grandes mestres falam as mesmas coisas. Então vamos pegar essas coisas, escrever assim no espelho, fazer uns quadros, deixá-las bem vivas assim na nossa frente, né? Deixá-las bem presentes na nossa vida, porque senão a gente esquece, a gente fala, ai, que legal, aí se empolga e daqui a pouco não faz nada, entendeu? Então vamos lutar contra esses pecados capitais, a preguiça, a gula,
gula, procrastinação, inveja, ficar vendo a vida dos outros. Vamos cuidar da nossa vida, vamos acordar, pegar as rédeas e fazer acontecer o que a gente quer, com um propósito claro, com intenções claras e no foco da vibração positiva. É isso. Muito bom, adorei suas colocações. Obrigada. Muito legal, muito legal. Bom, eu achei maravilhoso. E a gente combinou, tá, gente? Só pra gente não se perder, porque esse assunto é complexo e a gente há muito tempo que não vinha aqui. Então a gente falou, você fala, depois eu falo. Obviamente, quem quiser comentar, né, levanta a mão, complementa uma outra. Mas assim, a gente está trazendo tópicos, porque é uma live avulsa, não é uma coisa assim, né, que a gente vai conseguir resumir em 1 horinha, mas são tópicos que cada uma gostaria de trazer para todos nós refletirmos, né? Como ela estava falando, nesse fim de ano, a gente fica mais propíciozinho mesmo a fazer um balanço. Então, pegando esse lance aí da lista que você falou, eu só complementaria uma outra listinha também, porque essa coisa da lista realmente é maravilhosa. Eu amei você relembrar essa questão de fazer lista, gente, colocar realmente no papel, não é assim, tô pensando aqui, vou botar no bloco de notas, não é a mesma coisa, de que pegar o papel, né, entra muito mais, tem estudos que mostram que quando você pega e anota no papel, você grava 2 vezes mais, aquilo realmente vai sendo melhor internalizado. E aí seria interessante, além dessa lista, né? Eu adorei a dica de se enganar, né? Fingir que tá fazendo a triagem. Ai, gente, porque é verdade, você tá lá separando as coisas que você não usa, aí você faz a triagem. Se você vai ver de novo, você fala, não, pensando bem, esse aqui vou dar mais uma chance. Eu sempre fazia isso, e agora eu já tô mais com essa dica aí da Lila, eu já falo, não, é isso, não uso, acabou, vão lá, não vai ficar com dó, não. Não pode pensar muito. Não pode pensar muito, não pode ficar com dó, né? E é muito bom realmente. Então já comecem com essa super dica de tirar o que não está servindo, o que você não tem usado do armário, né? Para já tirar, com a consciência de tirar o que está estagnado. E incluindo essa coisa da lista, uma reflexão sobre como é que está a minha autonomia afetiva, como é que estão os meus pensamentos, como é que eu estou lidando com as minhas dores, porque uma coisa que a gente vem falando bastante, né, é sobre como desapegar. Então, não só essa questão de desapegar aí das coisas, tirar a energia, né, estagnada, para justamente não ficar uma energia negativa ali no seu ambiente, porque somos todos interconectados, então o seu ambiente te afeta e você afeta o seu ambiente. Se a gente já tem consciência do campo eletromagnético, a gente sabe disso, né? Nós somos emissores de energia, mas a gente também precisa ter um ambiente que nos acolha, né? O Feng Shui, que é essa Feng Shui, ou Feng Shui, enfim, essa técnica de harmonização ambiental, oriental, explica isso, né? Que as casas, elas também podem nos adoecer ou nos fortalecer. Então, isso é fundamental, mas também trazer isso para a nossa casa interna. Como é que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos? E assim como essas roupas que eu não uso mais, o que eu preciso tirar, o que eu preciso limpar e sabe, já fazer essa triagem, não olhar mais para essa caixa, igual ela falou ali. Chega, isso aqui não me ajudou em nada, esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, de sentimento. Então, anotar os pensamentos que não estão me servindo, que vem muitas vezes lá daquela criança ainda um pouco mimada, aquela criança que ainda não amadureceu, que é o nosso aspecto mais frágil, que traz as nossas fraquezas mesmo, né? As nossas dores que ainda não foram bem cicatrizadas, padrões que não nos servem mais, crenças limitantes, porque foram formadas lá na infância, mas eu ainda venho carregando isso aqui no meu adulto, ainda deixo isso influenciar a minha vida adulta e as minhas escolhas, né? Então isso não pode mais ser uma coisa dominante, automática na minha vida. Eu tenho o poder, como adulto, de frear isso, tomar as rédeas, né? E falar, eu que estou mandando aqui, vou acolher essa criancinha, entendo, quando vier aquela vozinha que eu sempre digo, vou acolher isso, joga um Ho'oponopono ali, enfim, faz uma oração, o que você quiser. Ou chora, acolhe aquilo, tudo bem, mas depois, deixa eu mudar esse pensamento, porque esse pensamento está vindo de lá e só está me enfraquecendo. Não vou deixar esse pensamento guiar a minha vida. Porque quando a gente fala realmente de anotar pensamento, sentimento, comportamento, a gente vai entendendo como é que tudo começa com esse primeiro pensamento, que normalmente vem da criancinha, né? E isso me faz me sentir enfraquecido, faz eu me sentir não amado, não valorizado, sei lá o quê, e depois gera um comportamento defensivo, que não me serve mais. Então, analisar quais são os comportamentos negativos que você ainda está trazendo aí na sua vida adulta. O que você quer mudar
dentro desse processo aí, que é você que tem que fazer esse automonitoramento, principalmente se você não está fazendo uma terapia, né? Porque na terapia, nos processos de autoconhecimento, a gente vai relembrando isso, relembrando. É uma matéria que você fica ali fazendo né, um reforço, uma aula de reforço. Mas dá para cada um ir fazendo essa autoanálise e anotar ajuda muito, tá? E lembrando, gente, o que a Lila falou aí, essa coisa de não se comparar com as pessoas, se compare com a sua melhor versão. Ao invés de se comparar com as pessoas, vê se você está no seu melhor potencial, ou se você está procrastinando, se você está acomodado, ou se você está tendo atitudes e pensamentos, escolhas que te encaminhem para um crescimento. Então, são palavras que eu queria que vocês anotassem aí, acomodação versus crescimento, porque a acomodação é uma tendência natural. O ser humano tende à inércia, tende a ficar ali só repetindo aqueles circuitos neurais que foram formados lá na infância por essa criancinha aí que muitas vezes distorceu a visão das coisas, né? Fez uma interpretação muito limitada. E está te bloqueando ainda hoje. Uma interpretação que esse foi ótimo, mas é isso, né? Uma interpretação que muitas vezes veio das dores e ela se sentiu sozinha, ela não teve um adulto ali para acolher, para falar, olha, tá tudo bem, tá? Aconteceu isso, mas deixa para lá, não tem nada a ver com você, você é maravilhosa, eu te amo, tá tudo bem, vai ficar tudo tranquilo, calma. Não, vem normalmente essas crenças, essas interpretações vêm da dor, vêm de crenças muito limitadas, tá? Já falei bastante disso, estou só retomando, tipo uma revisão mesmo de matéria, porque apesar de ser repetitivo, isso é muito fundamental, é um tópico assim primordial falando de autoconhecimento. A gente precisa ter noção de onde dói, do que a nossa criancinha ainda está nos afetando e nos impedindo, né? Ô, Kel, é muito legal porque no Quinta Zen, nessa sua proximidade, né, com as pessoas, através do conteúdo que você está entregando, você está dando a base da psicologia para muitas pessoas que não têm oportunidade de fazer terapia, ou até que estão fazendo terapia, mas vão ter aquele turbo, né? Porque se dar conta dessas coisas que você fala sempre é muito fundamental, gente. Eu transformei a minha vida, eu transformei a minha pessoa da água para o vinho. É isso que as pessoas dizem, as pessoas não mudam, mudam sim, só que elas têm que querer. Claro. Eu, quando entrei na minha terapia, eu falei, eu quero mudar, estou tendo prejuízos sociais, porque a gente sabe que quando a pessoa está tendo prejuízos sociais é quando ela está precisando de ajuda. Então, se você não está se relacionando bem com as pessoas, não está parando no emprego, se você está brigando com toda a sua família, não está conseguindo arrumar um parceiro de vida, enfim, se você está tendo esse tipo de prejuízo social, ou todos eles ao mesmo tempo, que era mais ou menos o que eu estava tendo, você está precisando fazer terapia. E eu cheguei lá e eu não ficava assim contando, hoje eu acordei, escovei os dentes, depois eu fui à praia, não ficava contando minha rotina, eu ficava assim indo nos buracos. Inclusive, daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. Queria lembrar também para quem não viu, eu falando no começo, escrevam na caixinha de perguntas, tá? Que daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas de vocês, a gente vai desenvolver um pouquinho mais. Mas eu já dei uma bisbilhotada lá agora e tem uma pessoa que falou como é difícil fazer. Daqui a pouco eu vou ler a pergunta direitinho da pessoa, mas tipo, como é difícil entrar nesse lugar. E você estava falando disso agora, né? Que esse autoconhecimento nem sempre é uma belezura, um mar de rosas, foi a expressão que a pessoa usou. Nem sempre é um mar de rosas, muito pelo contrário. Você vai lá no seu buraco, na sua sombra, e como a Teal Swan, que é uma que eu sou muito fã, ela uma vez falou num vídeo, quando você encontrar o dragão, ride the dragon. Ela falou, monta no dragão e cavalga nele e afunda mais. E aí depois ela fala também, nessa baseada na psicologia, né, para você acolher essa criancinha, você curar essa dor. Então você se coloca no colo e você fala, olha, foi assim, mas você entende, você acolhe. Porque antes, quando eu fiz a terapia, eu achava que eu tinha que me livrar do meu lado ruim, do meu lado negativo, do meu lado desorganizado, do meu lado com raiva, do meu lado. Eu achava que essa pessoa não tinha mais que existir. E depois eu descobri que não era isso, gente. Só para finalizar. Não é se livrar disso. Isso acaba indo dormir em você. Isso você bota para dormir quando você acolhe isso. É o contrário. Você tem que acolher, você tem que entender de onde aquilo veio, por que você fez isso. Você tem que fazer as pazes com isso e falar, cara, isso aí me salvou de mim, isso aí me salvou dos outros também, isso aí me salvou do meu ambiente, então foi importante. E eu sou grata, só que agora eu não preciso mais ser assim. É mais ou menos isso, me deu arrepios. Porque, cara, essa foi a virada de chave na minha terapia. Depois disso, tudo mudou.
Exatamente, por isso que eu até postei, né, a Madu lá no meu Instagram, no meu perfil, vocês viram, né, alguns já até elogiaram, porque foi lindo o depoimento dela, né, falando disso, que ela perdeu o medo de amar, de se entregar e sofrer, porque muita gente ainda fica, sabe, se poupando de viver situações, porque Uhum. ainda tá com esse medo, e começa lá, eu achei bonitinho que ela tem 19 anos, acabou de fazer 19 A anos, poetisa, adorei aquele seu post, muito legal. entendeu? O Uhum. depoimento dela, eu falei, gente, isso aqui esclarece muita coisa para muitos adultos, porque a É. gente carrega essa adolescente interior que está ali descobrindo. Agora eu fiquei arrepiada, porque foi tão lindo ver, porque ela já estava com umas travinhas assim, não vou entrar em detalhes, Uhum. né? Mas já estava começando, aí você vai vendo assim, quando tá mais novinha, a gente vai vendo formando, né? É, Aqueles os bloqueios, aí monstrinhos. não quer mais relacionar, aí tá com medo, não, eu sou muito intensa. Não, viva essa intensidade, a gente tem que ser É. intenso, né? Mas Gente, assim, a vejam gente esse se post que a Kel conhecendo, fez. Vejam esse esse post que a Kel post tá fez. bonito, Foi né? hoje, né? Eu li Foi tudo hoje, com aham. calma, porque vale a pena. É, Me fez refletir um monte é. de coisa. Muito legal mesmo. Ela entrou num curso, aí viu que não era aquilo, sabe? Porque para seguir, né, os pais, porque os pais são, ela super admira, são os heróis dela, então são, né, vem da área do direito, mas ela viu que não era bem isso, mas esse Uhum. conflito, tudo isso, o conflito de falar não para essa expectativa, né, e escolher o que é realmente uma coisa que parece que é o caminho dela, né? Ela ainda tá aí se descobrindo, mas enfim, aí ela Novinha. começou a fazer psicologia, mas assim, se permitir. Ah, não é bem isso, deixa eu trocar. Não ficar assim, não, agora eu vou ter que fazer isso. Esperam de Aham. mim que eu faça isso, né? Ou, comecei a me machucar, me decepcionar, quebrar a cara, então deixa. Então agora eu não vou mais dar moral pra ninguém. Dar moral, Uhum. né? Tipo, eu não vou mais gostar de ninguém, eu não vou mais me abrir, não vou mais me expressar. E assim, então eu achei muito bonito e fala bastante disso, né? Que não é evitar o dragão, é ride the dragon, né? É É. você realmente você tem a emoção e não a emoção te tem. Eu sempre falo disso. Como também em relação à criancinha, outra frase que eu sempre falo, tá todo mundo cansado de ouvir, mas é bom que vai entrando, né? Uhum. Foi assim, não Não precisa precisa mais ser mais ser. assim, né? O que importa não foi o que me aconteceu, e sim o que eu faço com que. Não importa o que fizeram de mim, e sim o que eu Eu faço com faço o que com o que fizeram de fizeram de mim. mim. O que eu faço. Então a escolha está sempre nas nossas mãos. Então tudo isso fala da gente estar muito em contato com a nossa essência, da gente buscar o que é a nossa essência, a gente não ficar tão ali na superficialidade, na aparência, no que as pessoas esperam, né? Então esse mundo nosso hoje que é muita exposição e tal, então às vezes a gente se perde ali um pouco, inclusive isso que você falou, se comparando com a vida das pessoas. Você acha que a vida das pessoas é só um mar de rosas porque fica vendo no Instagram? Óbvio, aqui é muito limitado, nem é uma coisa para você ficar postando suas tristezas, necessariamente, né, o lado feio ali da Uhum. sua vida. Mas isso não significa que está todo mundo ali só na maravilha o tempo inteiro. É normal a É. gente ter os nossos momentos. Tudo bem se tiver momentos que não está, tudo bem, É. né? Tranquilo, poder se acolher nessas Momentos. fraquezas, nessas decepções. E isso é maturidade, a gente saber não só acolher a nossa criancinha, é o adulto em nós que vai acolher essa nossa criancinha. Como também é essa maturidade que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai fortalecendo com esse novo olhar, né, de se permitir esses novos aprendizados e sair dos circuitos neurais que foram condicionados, como o Dr. Joe bem explica, né, poder Uhum. se abrir para novos aprendizados emocionais, isso tudo traz a maturidade que vai nos ajudar a lidar com as frustrações, porque, gente, as dores fazem parte, né? Eu estava falando sobre isso na live que eu fiz, sobre trauma e reaprendizado emocional. A dor, a ferida é por onde entra a luz, é por onde entra a luz. Vou até postar isso lá. A gente já até fez essa arte, eu e Toti, mas assim, é isso. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai tolerando mais as frustrações, as dores, e a gente vai confiando mais no adulto em nós, né? Nessa autonomia afetiva que a gente precisa fortalecer. Eu acho que esse é um ponto assim importante que talvez possa ser para a gente já ir fechando aqui, né? Essa questão tanto de se questionar o quanto eu estou refém dos meus sentimentos, o quanto eu estou dando conta eu mesma das minhas feridas ou projetando no outro os meus vazios, né? O quanto eu estou confiando no meu potencial de dar conta de mim mesma, da minha autonomia. O que eu estou fazendo para desenvolver a minha autonomia afetiva? Para eu desenvolver a própria solitude no sentido de preencher os meus vazios com a minha presença. É diferente da solidão ou do isolamento.
social, né? A resposta às nossas angústias, elas vêm justamente de quando nós cultivamos a nossa vida interior. Então a gente precisa também um pouco dessa solitude que eu chamo, que não é uma solidão, né? Solidão às vezes passa um tom pesado. Não é se sentir sozinho, a gente precisa uns dos outros, e é maravilhoso poder trocar com pessoas de confiança. E como a Lila estava falando, se você está se cercando de pessoas que te levam para cima, mas assim, que torcem por você, que vão acrescentar de alguma forma, mas é muito importante a gente saber ficar com a gente mesmo, a gente se ouvir. Por isso que eu gosto muito estou muito feliz, inclusive, com o projeto do Quinta Zen, porque tem esse convite, né? É um estímulo para a gente se ouvir, para a gente acolher a nossa alma, a gente ouvir mais a voz do nosso eu superior, esse eu mais sábio que cada um de nós traz e que está esperando por um contato, uma conexão, está esperando que a gente venha cultivar, porque é daí que vem a nossa verdadeira força, é daí que você vai realmente reconhecer qual é o seu propósito. E aí a pergunta final, né, para cada um aí refletir e fazer suas anotações é: quais são os pilares nos quais eu estou baseando a minha alegria, nos quais eu estou construindo a minha autorrealização? Então, a sua alegria, a sua autorrealização, você está se engajando em atividades, você está se conectando e se questionando em relação ao seu propósito, aos seus dons, suas paixões, seus talentos, você está seguindo essa direção? O que você está fazendo para ser a sua melhor versão? Né? E aí não se assustar com esse caos interior, porque é o que eu estava falando, a resposta a essas angústias vem justamente quando você acolhe as suas feridas, se ouve, quando você cultiva essa vida interior. Então é normal, principalmente no início da terapia, serem sempre momentos doloridos, que você fica chorando, que você tem que ficar relembrando, mas é dali que vai vir a sua maior força. É dali que vai entrar a luz, né? E sabe uma coisa, assim, porque às vezes dá uma resistência, como alguém escreveu aqui, que dá essa resistência, né? Todo mundo sabe. E hoje eu vivo uma situação que me deu resistência. E aí a gente fica com aquela preguiça de ir lá enfrentar e resolver. Eu passei uma coisa boba, mas eu tinha que fazer isso, eu tinha que ir lá falar, resolver, e assim, dar resistência. E é mais fácil você falar, deixa pra lá. Só que deixa pra lá não é bom, porque fica mal resolvido e às vezes no futuro você colhe um problema muito maior, que não era para ser Sim. desse tamanho. Então eu falei assim, não, eu vou lá e vou resolver. E aí eu fui, e foi muito mais fácil do que eu pensei. Então, na terapia é mais ou menos a mesma coisa. Eu fiz terapia, tá, gente? Fiz 5 anos intensos e tomei alta. E graças a Deus mudou a minha vida. E assim, então eu posso falar como é que foi para mim, né? E em vários momentos eu senti essa resistência. E você não fica querendo entrar ali, porque você fala, ah, não, preguiça de chorar, de entrar nesse assunto, sabe? Você tá assim no alto astral, você tomou um café, você tava lá no automático, né? Aí você fala, ah, não, pra que eu vou falar disso? Vai me deixar triste, isso vai mexer com uma coisa que tá dormindo dentro de mim. Não tá dormindo, uma hora ele acorda. Então é melhor resolver logo, porque quando ele acorda, a força é muito pior. Você tem um pânico, você tem uma fobia, você estraga um relacionamento que podia ser feliz. Então pega e enfrenta, entendeu? Toma um floralzinho, pede para que é um floralzinho, enfrenta e vai lá e resolve de forma calma e assertiva, que é o ensinamento do encantador de cães. Aquele lá, qual é o nome dele? César. O César Milano. César. Ele falava, fale com o seu cachorro de forma calma e assertiva, senão ele não vai te respeitar. E eu testei isso com os humanos e dá certo também. Então eu sempre busco falar de forma calma e assertiva, porque a primeira coisa que a gente quer fazer é gritar, falar de forma desrespeitosa, ninguém vai te ouvir, vai dar mais resistência no outro. E se a gente não fala, se a gente não é desse estilo mais agressivo, a gente fica querendo fazer mimimi, e não fala assertivamente o que você queria e não resolve nada também. Então, calma e assertiva. Esse é o segredo, cara, eu levo isso pra vida, sério. Então, a gente tem que pegar e resolver as coisas. Enquanto elas têm esse tamanho, aquelas coisas são desse tamanho. Você chega lá, você vê que elas... Às vezes você acha que elas são grandes, chega lá, você vê que elas eram desse tamanho e que foi muito mais simples resolver. E se você não resolve, depois elas viram uma montanha. E às vezes nem dá para resolver, porque já estragou tanto. E uma coisa vai levando a outra, quando você vê o troço ficou enorme, aí fica muito mais cansativo, né? E às vezes você nem consegue resolver. Então é importante falar isso.
de ter coragem. Jogar luz, né? Jogar luz na escuridão. Então, eu sempre falo isso, assim, mantenha a sua vela do altar, do seu altar interior sempre acesa. E aí cada um sabe a maneira, né? Como se fortalece, é ouvir o mantra, é fazer uma prece, é jogar um Ho oponopono, é ir meditar, é ir fazer um exercício. Sempre. Eu faço tudo isso, é ir dançar, né? O que funciona para você? O importante, como a gente viu bastante no Dr. Joe Dispenza, é fazer aquela respiração que vem lá de baixo e você traz aqui para a cabeça para tirar, né, a energia que fica acumulada lá nos primeiros centros superiores e devolver aquilo para o seu campo eletromagnético. Essa eu uso muito. Então, assim, a gente precisa fazer esse dever de casa também, ir prestando atenção, monitorando como é que está a nossa vibração, para a gente não se entregar para aquilo. E aí a gente vai jogando luz, né, na escuridão, como a Tuti Land, que é minha colega ali, né, psicóloga também, estava falando da gente ir se regulando, né, tem essa autorregulação emocional, que é por esse monitoramento, como é que eu estou vibrando, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que isso está gerando de comportamento em mim e tal, né? E não adianta, gente, fazer isso aí que ela ia fazer no começo, deixa para depois, que preguiça. Claro que tem momentos e momentos, você também tem que sentir, né? Às vezes tem aquele melhor momento, onde até você está melhor, mas assim, ter cuidado com esse procrastinar, porque é igual colocar uma sujeira debaixo do tapete, né? E uma hora você vai... aquela água vai entornar, né? A panela de pressão vai indo, você vai acumulando. Se você ficar acumulando demais, uma hora você perde, você não administra mais, porque você perde o controle aqui. Exatamente. Sai do seu controle. E quando eu tive pânico, eu percebi que eu fui jogando os monstrinhos lá numa caixa preta. Fui jogando, jogando. Até uma hora que a caixa estava cheia já. Tipo assim. Aí eu joguei mais um, apertava assim, sabe? Joguei um monte. Gente, um dia começou a sacudir, e os monstrinhos saíram todos, foi um horror. E aí eu tive pânico, e aí eu tive um monte de coisa. E eu percebi que eu precisava chorar. Resumidamente, depois eu percebi que eu era muito tough, muito durona, muito assim, sou independente desde os meus 18 anos, saí de casa, resolvo minhas coisas, pago minhas contas, vambora, eu enfrento tudo. Só que eu não chorava. E a gente precisa chorar. É claro que quem tem tendência à depressão não precisa fazer isso, ignora essa parte. Agora, quem é durão, tough, não chora muito, tipo, sabe, as pessoas que têm mais esse perfil, eu vi que eu chorava e aliviava os monstrinhos. Eu só precisava chorar, sabe? É claro que isso foi um processo que demorou, assim, um tempo, né? Alguns meses. E, na verdade, a gente fica se curando para sempre, mas... a crise mesmo, eu saí dela chorando. Toda vez que eu ia chorar, me dava vontade de chorar, eu travava. E às vezes eu nem conseguia, eu tentava, mas não conseguia. Aí quando eu sentia que estava travado, eu via filme triste. Porque não necessariamente você precisa chorar pelo seu motivo. Às vezes você só precisa chorar. Chorar, eu acho que tinham que estudar mais isso, sabe? Eu acho que é uma coisa, assim, muito importante para o ser humano. Igual fazer xixi, fazer cocô, comer, sabe? Acho que faz parte da nossa natureza, assim. A gente precisa chorar. Faz parte. Isso diferencia a gente dos robôs, né? Então, eu tive essa sacada. Verdade... Mas isso é a minha história, né? Isso foi a minha história. Não, é bem isso, assim, vou só comentar isso porque acho que já está na hora da gente ir lá ler as perguntas e comentar, tá, Lil? Mas deixa eu só te falar que, na verdade, já tem estudos das neurociências, você está certíssima na sua sacação aí, espontânea, de que um dos componentes das emoções é justamente a expressão. As emoções, elas precisam ser expressadas, serem comunicadas, serem elaboradas, né? É o que a gente estava falando ali do processamento emocional, a autorregulação, ela passa por isso. Em primeiro lugar, você tem que se conectar com esse sentimento, acolher. E a tristeza, às vezes você chora, né, por uma raiva, por uma dor, por uma tristeza, enfim, o que quer que venha como sentimento, isso você tem que colocar para fora. É o que Freud sempre falou, né, a limpeza de chaminé. Então, assim, você poder ir limpando aquilo ao invés de ir acumulando coisas ali. Então, você poder manter essa chaminé ali fluida, né? Você poder manter, não ir lotando o seu... Como você diz, gente? Só a caixa preta dos monstrinhos. Exato. Tipo isso. E aí passa pela expressão, né? Obviamente, se você se expressa, desabafa e ainda entende a coisa com um olhar... Melhor, né? Podendo ressignificar aquilo, entender de onde veio, como fazer diferente, papapá. Refazer essa conexão neural, que é o que a gente faz na terapia, é um reaprendizado, uma reeducação emocional, aí melhor ainda, mas em primeiro lugar,
pelo menos expressar essa emoção, não deixar aquilo, sabe, que você tá assim, não conta nem pra mim mesmo, né? Você precisa fazer a catarse. Então, exatamente. é Primeiro eu fundamental. aliviei o que estava acumulado, acho que de Aham, anos, e depois eu trabalhei, depois eu processei, depois eu é, digeri, depois eu ressignifiquei, depois eu acolhi, aí eu lutei contra, depois eu acolhi, aí resolveu, sabe? é, Então é um processo, né? Bem complexo, é. mas o chorar me tirou da crise, assim, sabe? Então isso Sim, foi alivia, né? Já importante, vai alivia. esvaziando. É, Já vai esvaziando e exatamente. não deixa acumular. E às vezes dá essa sensação de que parece que você começa a mexer, aí você está contando umas coisas lá dentro, você fala, ai, tem tanta coisa ainda, gente, eu não vou nunca conseguir resolver isso. É o caos interior, né? É, Dá um assim, ai, gente, muita coisa, nossa, não. Essas primeiras sessões só fico chorando, meu é, Deus, não. Né? Dá um desespero, mas é. não, gente, tem que persistir, porque como tudo na vida, né, vai valer a pena depois, né? É. Você vai A gente está investir aqui para ali. isso. A gente está aqui para isso, para esse Exatamente. aprimoramento. Não tem nada mais importante do que Exatamente. isso, né? Então, Exatamente. acho que vale essa reflexão, né, Kel? Tem que persistir, né? Não pode desistir só porque no começo foi uma sensação de caos. Vai ter É, uma hora que isso vai estar mais organizado. Igual você tá arrumando um armário que você chega, abre a porta e caem as roupas assim, né? Tipo, tá lotado, porque tá acumulado ali. é, Calma, dá um desespero, tira tudo tira e tudo. devagarzinho você vai É. reorganizando. E Acho você que é sabe muito por aí. que depois que eu já assim, melhorei muito, né? Já praticamente resolvi a questão, eu fico monitorando. Então, assim, eu sinto que me dá Isso. vontade de chorar, porque no fundo eu sou super sensível. Só que eu acho Uhum. meio frágil, meio mico, às vezes, chorar por causa de alguma coisa. Então, eu tenho eu não acho bonito, assim, não achava, né? Eu tenho uma resistência para chorar. Eu gosto de ser assim, durona. E aí, às vezes Uhum. eu vejo que eu ia chorar, o natural mesmo, vendo o MasterChef, eu ia chorar, que eu sempre choro no MasterChef. E aí eu fico assim, não vou chorar, não, sou durona. Aí hoje em dia eu falo assim, vou chorar sim, dá uma choradinha. Uma choradinha. Você fica Isso, lá chorando exatamente. muito. Você dá uma choradinha, já alivia, porque agora eu já sei não deixar acumular, entendeu? Uhum. Porque Isso. o meu problema foi porque eu acumulei muito tempo sem chorar, sabe? Sem entrar em Isso. contato com aquelas questões que me faziam chorar. Então, eu acho que é isso, né? É, Então, isso dá isso. uma outra live inteira. Complementa. Exato, complementa a campanha do sorriso que eu estava fazendo, né? Da gente sorrir para a gente mesmo, sorrir para as pessoas, sorrir para os nossos desafios, mas também se permitir chorar quando o nosso corpo estiver Gente, pedindo. Kel, Também é uma cura, um caminho de cura fundamental, falou tudo. né? Eu tô, gente, cada vez mais, esses mesezinhos, um mês e meio, né, que eu tô um pouco ausente, eu já mudei um monte de coisa, sabia? Eu já aprendi um monte de coisa, já refleti um monte de coisa. E isso é uma busca que a gente tem que ter sempre, porque a gente vai se transformando quando a gente coloca essa intenção. Senão a gente vai mudando e nem percebe. A autoconsciência é É. vida, é tudo. Não tem nada mais importante. E eu queria dizer que eu tô cada vez mais, uma coisa que tá assim, eu tô com uma plaquinha assim, ó, sem extremismos. Minha plaquinha é essa. Eu tô com um bode de extremismo, sabe? Eu tô assim cada vez mais Sim, sim. admirando as coisas do caminho do meio, cada vez mais admirando as Isso, coisas equilibradas. É um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. Não é só isso e não é só isso. Ninguém tem 100% de isso. razão desse lado e nem desse. É um pouquinho dos dois. A gente pode se encontrar aqui no Uhum. meio, sabe? Isso, gente, está sendo meu lema. Impressionante. A gente pode fazer uma live Verdade. sobre isso depois. Porque, caraca, Exatamente. inclusive eu tenho visto até coisas extremas e óbvias, assim, que a gente vê na política, no Covid, várias coisas que são óbvias, né, que Uhum. são palpáveis, são nítidas no mundo, e até as guerras, sabe, são todas por conta dos extremismos. Todas por conta dos Exato, extremismos. Então, exato. assim, eu tô muito na onda do caminho do meio, cara. E o Caibalion, que é um livro que a gente vai trazer aqui para vocês, com fé em Deus, porque ele é muito importante. É a minha nova profecia celestina, né? Que são 5 leis Sim. de Hermes Fala Trismegisto. da, E ele fala da dualidade, né? Que o mundo a é lei da projetado, a polaridade, lei da né? polaridade. A gente vai trazer isso para vocês, Sim. porque É. é muito No, interessante. na live que eu fiz com o Aspel, no Quinta Zen, também a gente começou a falar um pouquinho do caminho do meio, né? Tipo, é bem Ah, que isso. legal. Mas, enfim, O tal, né? vamos lá pro... Sim, muito Maneiro. rico, assim, Eu quero muito, assistir muito... essa live.
Eu tive que sair Assiste, no foi bem dia. legal. Ele vai voltar, porque a gente vai continuar desenvolvendo isso. Foi muito legal. Aliás, se você quiser vir com a gente, Lil, tem tudo a ver. Mas Pode enfim, ser, depois a me gente avisa combina. depois, legal. Vamos dar É, uma lida aqui nas legal. perguntas, porque faltam seis Isso, minutinhos, vamos né? lá. Isso que eu ia falar. Mas a gente foi É, bem no vamos. tempo, viu? Acho que foi legal. A gente pode passar Foi. também uns 5 minutinhos, vamos ver o que tem É, eu aqui. também acho. Gente, Isso, vocês vê não aí. mandaram muitas perguntas, hein? Podem ser perguntas ou comentários, gente. Quem quiser É, comentar alguma coisa. então, a gente vai responder as que estão aqui, tá bom? Quem não sabe, gente, tem um ponto de interrogação aqui embaixo, que é onde você faz uma pergunta, tá? Ó, esse aqui é rapidinho. A Cecília perguntou: que tipo de terapia você fez? Kel, que tipo de terapia que eu fiz que eu nunca sei explicar? Rapidinho, eu não tô sabendo onde que estão as perguntas. Você lê, né? Você vai É, lendo. porque eu que Tá. abri a live, então eu que tenho acesso, mas o Mas público tem que. eu tinha apertado um negócio aqui que apareceu, mas tudo bem, tô com medo de apertar. Mas Então, você a conseguiria terapia. fazer uma pergunta? Você consegue ver aí o botãozinho onde as pessoas fazem? Vocês estão vendo, gente, onde faz pergunta? Ah, sim, eu consigo botar um comentário. Isso, tá. Não, comentário não, Pergunta, fazer essa a caixinha de pergunta. pergunta, não. Eu tô vendo a Não? pergunta da Cecília, por exemplo, que você Que eu fixou lá, botei ali né? fixada. É. Gente, Sim. respondam para mim. Vocês sabem onde é que faz as perguntas, na caixinha de perguntas? Senão a gente coloca aqui nos comentários. Mas vamos. Ah, a Priscila falou que sim. Vamos responder as que estão aqui. Ah, Depois, se tiver mais para mim não alguma, quem não aparece. souber entrar ali na caixinha de perguntas é porque você é convidada. Eu acho que eles estão vendo. É, Vamos responder então essas tudo aqui. bem. Aí depois Tá. a gente vê se tem mais alguma aqui na galera. Kel, que tipo de terapia que eu fiz? Explica aí. É porque eu não sei explicar. É Terapia behaviorista? breve com base em psicanálise. Tá. Ana Cláudia Deschamps, minha A Ana, analista maravilhosa. ela é psicanalista, mas ela tem também uma pegada da psicoterapia breve, né? Não é aquela psicanalista assim, mas ela é bem ativa, ela tem uma postura diferenciada. Eu amo, também fiz terapia com ela. A caixinha apareceu e sumiu. Bom, então, eu nunca sei explicar porque ela mistura algumas coisas, né? Ela tem vários É, ela conhecimentos, várias mistura. formações, Ah, mas ela é ela é haitiana maravilhosa. também. Eu fui É. de primeira, acertei de primeira, que é o que me indicou, e assim, foi a terapeuta perfeita para mim, exatamente a que eu estava precisando. E vamos lembrar de que quando a gente pergunta, o universo dá pra gente. Então, assim, se você está querendo começar a fazer terapia, joga isso pro universo, vai vir a resposta, vai vir a pessoa certa, vai vir. Presta atenção na resposta, porque foi assim que eu também encontrei É. com ela. As E maiores esse caminho, coisas gente, da nossa vida são quando a gente joga para o universo e observa a resposta, porque sempre vem a é. resposta. O problema é que às vezes a gente não vê. Esse caminho de psicoterapia breve, claro que cada linha é maravilhosa e tal, mas assim, a psicoterapia breve é muito interessante, principalmente nos dias de hoje, né? Que às vezes você não consegue fazer uma terapia mais longa, mais a longo prazo. Então, assim, você consegue até trabalhar com o número de sessões, ou mesmo que você não especifique o número de sessões, mas de qualquer forma, o terapeuta ele é mais ativo, ele consegue trabalhar de uma forma mais objetiva, mais enxuta, sabe? Dá para você estabelecer foco, metas, enfim, é bem legal, super recomendo. Até para quem é iniciante, né? Aí depois você já fez e tal, sua terapia, você quer ficar lá fazendo uma psicanálise, uma terapia mais longa, ótimo, mas você já resolveu as questões emergenciais da vida, porque às vezes, né, aquelas questões estão ali te travando e você precisa resolver logo, já jogar uma luz lá, Exato. mas Tanto, é, tanto que eu tomei alta, mas eu falei assim, não, mas eu não quero ir embora assim para sempre. Eu posso usar esse espaço, né, quando eu precisar. E ela falou super, a gente pode fazer esse seu espaço ou de desabafo, ou de organização. Eu uso mais para me organizar, sabia? Às vezes quando eu sinto que tá meio aquele novelo assim, eu falo, preciso me organizar. Tá uma confusão. Aí passa, sei lá, 6 meses. Eu sinto que eu acumulei muita coisa. Às vezes passa 6 meses brandos, às vezes passa 6 meses hardcore, né? E aí eu ligo para ela e falo, tô precisando de um duplo. Aí eu faço logo 2 sessões seguidas e deu. Às vezes eu preciso fazer por um mês, sabe? Então a gente foi achando um caminho aqui. Deixa eu pegar outra pergunta. vai lá, para outra pergunta. Adoro vocês, estava com saudades, tem previsão para o encontro das águas? Ah, Márcia, também adoro você, eu sempre presto atenção nos seus comentários. Obrigada. Obrigada. Querida, deixa eu te falar. Eu tentei, eu estava lá em São Paulo, fiz várias reuniões, só que eu achei que ia ser fácil, porque eu falei assim: tem tipo 2, 3 semanas para resolver, mas vai ser tranquilo, por causa da pandemia, não deve ter muita procura. E foi justamente o contrário. Como a pandemia estava melhorando, né? As pessoas estavam animando, já estava naquela onda de
primeiro dia sem mortes no estado de São Paulo, primeiro dia sem nenhuma morte no estado do Rio, estava meio que nessa fase, as pessoas estavam animadíssimas para viajar, para fazer eventos, e essa vontade estava acumulada em todo mundo. Então, assim, eu não consegui o lugar ideal, e eu não quis fazer em um lugar qualquer, porque estava tudo lotado. E aí eu falei, Kel, cara, assim, dá pra gente achar um lugar, assim, mas a gente queria achar um lugar que tivesse tudo a ver, porque a gente fez um evento parecido, né, que é o Confluir, um ano antes da pandemia, logo antes da pandemia, em dezembro, e foi maravilhoso. Eu queria um lugar com uma parte aberta, que a gente tivesse algum contato com a natureza. Eu queria também um lugar fechado, que a gente pudesse colocar no LED, assim, algumas informações. Eu queria fazer um negócio direito. Tem gente que quer vir fora da cidade, tem gente que quer pegar avião para ir para esse encontro. Eu falei, Kel, eu prefiro não fazer de qualquer jeito. A gente adia um pouquinho, a gente empurra para 2022, mas eu acho que vai valer a pena. Vai ser mais especial como a gente quer que seja, como a gente acha que vocês merecem, tá? Então, assim, como eu disse no comecinho aqui, a Kel ainda não entrou de férias, eu entrei terça-feira, o lugar ideal é a Bahia. Pô, maravilhoso, André. Mas a gente, assim que a Kel entrar de férias, a gente vai se encontrar pessoalmente, que a gente ainda nem pôde fazer isso, para a gente debater todas essas coisinhas, fazer o planejamento do Tools para o ano que vem, do livro que várias pessoas já compraram, 7 Leis Espirituais do Sucesso. A gente vai passar essas informações para vocês assim que a gente as tiver, tá? Sim. Ó, a Sara falou aqui, queria entender mais de assinatura energética. Você não fez o nosso curso do Dr. Joe Dispenza, né? A gente falou tanto sobre isso. A dica está tudo no YouTube e está tudo no meu perfil pessoal, na série que se chama Como se tornar sobrenatural. Tem todas as nossas